Dentro dos estudos aqui da escola, a gente passou um período estudando o ambiente. Estudo o ambiente, quais são as mudanças que estão acontecendo a partir do digital. Maravilha. Construímos uma teoria, que eu acredito que é uma teoria forte, consistente, comparado com as outras do mercado, é quase como se a gente tivesse uma teoria e os outros uma pré-teoria. Ok? Beleza. Segunda etapa, vamos passar a teoria e vamos transformar esta teoria, essa visão em projetos. Aí a gente começou a esbarrar no problema do cliente, no problema de quem quer hoje realmente entender o que está acontecendo, abandonar as coisas que estão por aí e encarar uma nova etapa. E aí a gente vai descobrir os inquietos e a gente precisa desenvolver agora, como uma segunda etapa do nosso processo, uma metodologia, né, não só de identificação dos inquietos, mas uma metodologia de excelência para esses inquietos, que eles vão receber uma teoria consistente sobre o digital, sobre o mundo que está acontecendo, sobre a civilização 2.0, sobre o ambiente de sobrevivência 2.0 que a internet permitiu, e entrar na jornada de excelência. E eu estou nesse trabalho, vocês têm acompanhado, né, de analisar os autores. O Austin Kleon, nesse livro Roube como um Artista, a gente já fez uma primeira análise, nesse momento agora eu vou dialogar mais com ele. E uma coisa interessante que é o seguinte, quando você vai ler um autor sobre o mesmo tema, e você está lendo vários autores sobre o mesmo tema, ele tem uma preocupação, um destaque maior. Então eu botei um mapa mental no artigo em que em vermelho entra as novidades do que ele traz, em azul que os outros já tinham dito, dizendo de outra maneira, em que tem o destaque. Então vamos falar principalmente daquilo que ele colocou de novidade que eu não vi nos outros autores, que eu estou chamando de pessoas, né, influenciadores da excelência. Então, a primeira coisa que eu já tinha feito, coloque, né, coloque na parede a sua personal galeria de heróis. Né? Ou seja, primeiro, você tem uma galeria de heróis? Porque lá na frente ele vai colocar, ó, não vire de costas para o passado. Ele enfatiza muito isso. Ele vai batalhar, ele vai questionar uma passadofobia. E aí ele diz, você tem essa galeria, você pensa, o livro dele é basicamente, né, um dos grandes destaques do livro dele é copie desesperadamente alguém para você chegar onde você quer chegar. Porque quando você começa a copiar uma pessoa, você vai conhecendo tanto aquela pessoa que você vai vendo as qualidades e os defeitos. Porque você, na verdade, vai desmistificando aquela pessoa, porque você vai percebendo que tem coisas que ela fez muito bem e que talvez você não conseguisse, mas tem coisas que ela não conseguiu ver e é aí que você vai entrar. E aí ele começa a trabalhar numa coisa interessante, né? Aí ele começa a trabalhar numa coisa interessante. Olha a frase, abre aspas para o Cleon. Você não quer parecer seus heróis. Você quer enxergar como eles. E aqui eu tive que criar um conceito que eu chamei de veneração passiva e passar para uma veneração ativa. Olha a frase dele, abre aspas. Em algum momento, você terá que passar da imitação dos seus heróis para a emulação. Olha só que interessante. Ele está falando de imitação para emulação. Eu achei isso fantástico. Volto com ele. Imitação tem a ver com copiar. Emulação é quando a imitação dá um passo adiante e ganha a sua própria forma. Porque eu vejo muito assim, as pessoas criam um negócio, se amarram nos conceitos dos autores, né? E não criam em cima. Eu estou o tempo todo aqui criando neologismos, estou recriando os autores, né? E aí as pessoas falam, não, mas eu estou homenageando. Olha a frase que o nosso querido Cleon nos ajuda. Abre aspas.
A mera imitação dos seus heróis, dos seus padrinhos inspiradores, eu que estou falando isso, né? Não é homenagem. Olha só, olha que legal. Abre aspas. Transformar o trabalho deles em algo seu, isso sim é homenageá-los, dando ao mundo o que só você poderia conceber. Cara, obrigado, Cleon, obrigado por ter escrito isso, né? Isso é fundamental, que as pessoas... Eu me lembro que trouxe um cara para fazer uma palestra, ia fazer uma palestra sobre o McLuhan, e ele queria fazer uma homenagem, ele queria criar um museu do McLuhan, ele queria falar do McLuhan como se fosse um, sabe, e falar de todos os conceitos do McLuhan. E aí olha só a frase dele, né? Emulação é quando a imitação dá um passo adiante. O que você tem que fazer é dar um passo adiante. Aonde você conseguir dar de uma maneira, e aí tem que ter uma certa coragem, tem que ter a batalha, tem que ser todo dia. Muito bom, né? Aí nessa direção, ele falou uma coisa que eu já tinha feito, eu estou morando em Teresópolis, eu já tinha feito no Rio e esqueci. Eu fiz a galeria, coloque na parede a sua personal galeria de heróis. Coloca lá, como se fosse o quadrinho, tem a foto dos seus filhos, a foto de quem você quiser, dos seus amigos, e os seus amigos escolhidos, aquelas pessoas que te inspiram. Porque no momento que você está meio assim, com dificuldade, uma situação complicada, você vai olhar para a cara daquelas pessoas e vai falar, cara, esses caras viveram essa situação também, e eles superaram, eu também vou superar. Né? É uma inspiração o tempo todo. Você tem que superar os heróis, você tem que estar com eles, você tem que fazer desses caras os seus amigos. Né? Ele tem uma frase aqui que eu acho interessante sobre isso. Vamos lá pegar essa frasezinha aqui. A melhor coisa, abre aspas para ele, né? A melhor coisa a respeito de mestres mortos ou distantes é que eles não podem recusá-lo como aprendiz. Fecha aspas. Então ele vai na batalha, né, contra essa passadofobia. Todo o trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Então o livro do Cleon, ele ajuda a gente nessa coisa, e aí tem outros tópicos que ele fala, que os outros falam, pratique o sarrafo de excelência, faça a rotina criativa, ninguém se autoconhece na passividade, fuja dos ambientes tóxicos, tenha equilíbrio emocional. Tudo isso a gente já vai ver em outros autores, mas essas são as grandes sacadas e as originais do nosso querido Cleon. Sugiro lê-lo. É isso, o que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia, a gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero sair
de Matrix. Quero ser bimodal.